Melhor Escolha já está de volta, agora a gente vai falar sobre plantas na decoração. Quem não gosta de trazer um pouquinho da natureza para dentro de casa, não é? Uma alternativa que traz vivacidade, frescor e cor. Uma das alternativas que está super em alta na decoração é o uso das trepadeiras. Elas são grandes, tomam bastante espaço sim, mas estão fazendo o maior sucesso nos ambientes. Veja só. Num jardim, dificilmente elas são as estrelas, mas podem exercer funções úteis no ambiente que são colocadas. As trepadeiras podem ser uma solução para compor o paisagismo ou até mesmo fazer uma sombra agradável. Hoje a gente tem uma variedade muito grande de espécies trepadeiras no mercado, né? À venda nas floras aqui em João Pessoa. Primeiro tem que se verificar qual é o lugar que você quer usar, né? Tomar cuidado. Porque algumas trepadeiras elas são bem invasoras, né? Ela tem um sistema radicular muito agressivo, né? Então, primeiro de tudo é você saber qual é o lugar que você quer usar essa trepadeira. Se essa trepadeira ela vai ser apenas estética, não vai ter essa função apenas estética, ou de repente tem essa função, né? De repente fazer a cobertura de uma área externa para amenizar o microclima, né? Deixar o clima mais agradável, né? Algumas também, né, têm esse benefício de ter um cheiro, né, interessante, que atraem as pessoas, né? Outras têm frutos que também podem atrair pássaros, né? Enfim, hoje a gente tem uma infinidade de opções que a gente pode estar utilizando nos projetos paisagísticos, né? Antes de plantar, é preciso saber que tipo pode ser colocado no local desejado. Primeiro é necessário observar se faz sol ou sombra. Depois, as estruturas que a trepadeira vai crescer. E só assim escolher a espécie correta. Algumas pessoas costumam plantar em vasos, né? Se você não dispõe, né, de uma grande área jardinada que você possa plantar diretamente no solo, você pode utilizar um vaso e esse vaso tem que ser compatível com o sistema radicular da espécie, né? Não pode ser uma espécie que se desenvolva muito, né? Ou se você dispuser de espaço, você planta diretamente no solo e aí fica um pouco mais fácil, né, o cultivo, o manejo, né? Mas tem que ter cuidado com isso, né? Com o sistema radicular, com o porte da espécie, né? Algumas são caducifólias, ou seja, que as folhas caem muito durante o ano e às vezes isso incomoda, gera algum transtorno, um pouco mais de manutenção. E outras não, elas têm as folhas mais perenes, né? A gente tem espécies que são adaptadas, né, a pleno sol, a meia sombra e outras só a sombra, né? Então tem que saber um pouco, né, a fisiologia, né, do extrato vegetal, um pouco mais de botânica, para saber as condições, né, de desenvolvimento daquela espécie. Muito comum, né, aqui na nossa região a gente utilizar a era-unha de gato, né, que ela cresce super rápido, você não precisa dar nenhum tipo de acabamento, né, no muro que você quer cobrir. E aí ela se desenvolve rapidamente, fecha o muro, fica bem bacana, né? Também tem outras espécies que aí o crescimento é um pouco mais demorado, né? Ela demora um pouco mais a fechar, né? A deixar aquela área mais fechada. Mas a gente tem como possibilidade a era-unha de gato, tem a Thunbergia também erecta, que é bonita, também de fácil manutenção, crescimento rápido. Os buganvílies, né, que também são conhecidos como primavera, passam o ano todo florido. E aí tem um leque de cores como roxo, branco, o pink, né? A gente tem uma infinidade de espécies, possibilidades e também relacionadas ao custo, né? Isso aí vai depender do orçamento. Depende muito do orçamento, né? Que aí, se você quiser o crescimento mais rápido, o ideal é que você compre, né? Adquira uma muda já num tamanho, um porte mediano, né? 1,20 m, 1,5 m, né? E aí ela fecha mais rápido, né? E cresce mais rápido. A trepadeira também pode terminar matando outras plantas em volta. A depender da espécie, né? Se ela for muito agressiva, ela pode vir a matar a árvore ou aquela espécie onde ela está se utilizando, né, para subir, né? Por exemplo, o jasmim indiano é uma espécie trepadeira bastante agressiva, né? Então, uma vez que ela se desenvolve no tronco de uma árvore, ela acaba matando, né? Não só sufocando a árvore, mas também competindo com nutrientes, né? Então, também tem que ter cuidado
nesse aspecto, né? Se ela está subindo de repente num pilar, numa estrutura, né, construída, ou se estiver utilizando, né, o tronco de uma árvore, de alguma espécie, né, vegetal, tem que ter esse tipo de cuidado. Para realizar essa manutenção, de fazer a retirada, né, de folhas secas, né, para que as novas elas cresçam, né, evitar a compactação do solo para que a raiz, né, ela consiga receber ar, ou seja, há essa aeração do solo, né, para que a planta, a raiz, ela precisa respirar, né? A rega também é bastante importante, então, se de repente ela está a pleno sol, tomar cuidado com a quantidade de água que você põe, né? Então, dias mais quentes a gente precisa de um pouco mais água, né? No período mais de chuva, então tomar um pouco mais de cuidado, né? Colocar menos água, porque a água também mata, né, as plantas. O excesso de água, né, pode vir a prejudicar, né, as raízes. Então, tem que ter sempre esse olhar, né, de cuidado. Você que já andou aqui no Parque da Lagoa pode ter reparado nessas plantas que ficam ao redor do espelho d'água. São trepadeiras também, do tipo bougainville, e aqui foram usadas para proteção. Para dar essa proteção, né, para evitar que as pessoas cheguem muito próximas, né, ao espelho d'água, principalmente crianças, né, como a gente não tem nenhuma tela de proteção, então a espécie vegetal funciona, né, como essa barreira, até porque ela tem alguns espinhos, então isso inibe um pouco, né, as pessoas chegarem muito próximas ao espelho d'água. E também, né, para dar uma cobertura, né, em todo esse anel que a gente tem aqui, todo esse muro de contenção que foi criado, que não é esteticamente não é tão bonito, né, e aí como a trepadeira ela tem essa característica, né, de pender, ela acaba escondendo, né, e dando uma nova estética, né, a essa área aqui da lagoa, o espelho d'água. Isso pode ser feito também na casa de alguém, por exemplo, tem criança, tem piscina, você não quer botar uma cerca, um muro em volta, pode-se fazer algo parecido. Exato, né? Só tem que ter cuidado, né, com os espinhos, né? Tem algumas espécies que têm as folhas em formas de lança, mais pontiagudas, né? Então você tem que ter um certo cuidado, né, quando trabalha com esse tipo, com vegetações com essas características, né? Para evitar algum tipo de acidente, né? Mas você pode utilizar em casa tranquilamente para fazer divisões de ambientes externos, né? Muros, enfim, você consegue trabalhar com as espécies trepadeiras também em ambientes internos. Melhor Escolha de hoje vai ficando por aqui. Gostou do nosso programa? Quer rever alguma reportagem? Acesse o nosso site tvcorreio.com.br. Vai lá na aba Melhor Escolha, super fácil, fica lá registrado todo o conteúdo do nosso programa. Muito obrigada pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Um ótimo sábado para você, uma excelente tarde. Tchau!